graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui no nosso ainda há tempo para falar um pouco mais da maravilhosa palavra de Deus. Eu espero estar encontrando você nesse momento, encontrando você em paz. E se porventura você estiver passando por um momento difícil, nunca esqueça de que Deus está no controle de todas as coisas. Nunca esqueça disso. Deus está. Gostaria de falar hoje sobre um ponto muito importante na questão da vida cristã, de como nós temos nos comportado, de como nós temos nos conduzido nessa vida cristã, nesse nosso caminhar aqui. É importante que a gente venha observar e ter cuidado, é a questão de orar e vigiar. A oração, que é a comunicação com Deus, é o nosso diálogo com Deus através da oração, e o vigiar, que é justamente a forma que nós nos conduzimos, que nós nos comportamos, a forma que nós como reagimos e como estamos. E eu gostaria de falar algo a respeito, primeiro, em dois pontos. Primeiro, na igreja e instituição. E depois falar na questão da igreja individualmente. Porque a igreja, na verdade, são as pessoas. Sou eu e você. Eu e você somos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. E nós não podemos esquecer disso. Porque quando nós esquecemos da questão do templo, de sermos o templo e a morada do Espírito Santo, onde habita o Espírito Santo de Deus, quando esquecemos disso, nós cometemos falhas, os erros. Esquecemos que o que está dentro de nós é santo, é o Espírito Santo. E aí, quando a gente esquece disso, nós damos lugar à vontade da carne. E aí cometemos as atrocidades, os desvios de conduta cristã. E aí nós desagradamos a Deus. Tem um texto bastante interessante aqui, que eu gostaria que você pegue sua Bíblia, se você puder, você pega a sua Bíblia, para a gente olhar esse texto. Vá, se você puder. Você que está me assistindo agora, você que está me assistindo, se você puder, estiver aí em condição, você possa pegar a sua Bíblia. Não é? Às vezes você está no trabalho, não podemos, mas se você estiver em casa, ou no trabalho, e isso permita a você a poder abrir a Bíblia, então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aqui em Colossenses, no livro de Colossenses. Abra aí Colossenses, no capítulo 4. Capítulo 4 de Colossenses. É algo importante, muito importante para a gente observar. E gostaria de fazer uma observação, como eu falei, da questão da igreja. A igreja como instituição, os que estão à frente, os líderes, os ministros da palavra de Deus, que estão à frente das igrejas, e principalmente das grandes igrejas, mas todas. Que a questão nossa é que o grande desafio das igrejas sérias, o grande desafio, um dos grandes desafios é justamente a questão de tratar com pessoas que têm um desequilíbrio emocional, são desequilibradas emocionalmente. Isso é um problema atual.
A sociedade, de uma forma geral, tanto da igreja como a que está fora da igreja, tem problemas emocionais, enfrentam dilemas, problemas existencial, crises existenciais. Está aí a depressão. Isso é um problema, é uma situação que o século atual já entrou nele, e é um dos grandes desafios para todos nós, sociedade e a própria igreja em si. E é um desafio que nós temos que enfrentar. Hoje nós temos dentro da igreja, da instituição igreja, no meio do nosso povo, pessoas com sérios problemas emocionais, crises existencial, a questão de problemas na questão amorosa, o afetivo, da questão da forma de tratar as outras pessoas que são desequilibradas no trato com as outras pessoas, na administração dos problemas do dia a dia. Isso gera a questão da depressão e as consequências mais desastrosas que esse problema pode gerar. Então nós tratamos hoje um grande problema dentro da igreja, que são pessoas com problemas emocionais. E a Bíblia, ela nos dá pontos importantes que nós devemos considerar para que nós não venhamos a agir dessa forma, como pessoas desequilibradas. O que tem acontecido é um comportamento de pessoas, uma prática onde pessoas têm um comportamento desequilibrado, crentes desequilibrados, líderes desequilibrados. E isso é grave, é complicado, porque traz um prejuízo não só para a instituição, mas para as pessoas que estão dentro dessas instituições e também, como consequência disso, as pessoas que estão de fora, apenas olhando, vendo, contemplando o nosso testemunho. E olha só o que diz aqui em Colossenses capítulo 4, interessante aqui. Eu quero ler aqui, ele dá justamente a questão do equilíbrio. Do verso 2 até o verso 6, fala assim: perseverai na oração, vigiando nela com ações de graça. Orai também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orai para que o manifeste como devo fazer. Andai em sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Ou seja, equilíbrio, sabedoria, ter sabedoria, ser equilibrado. O equilíbrio emocional sinaliza sabedoria. É um sinal de sabedoria. E o que nós estamos vendo é um desequilíbrio. É fato que nós devemos nos posicionar acerca das coisas que batem de frente com aquilo que nós acreditamos, que cremos, e que tentam deturpar justamente a nossa crença, a nossa confiança, e atacar justamente o que dá base no que nós entendemos como sociedade, que é a família. Então nós devemos nos posicionar e ser firmes. Isso é fato. Isso devemos sim ser. Mas nós observamos aqui que a palavra de Deus ela nos orienta que nós devemos ter sabedoria. Nos posicionar, mas com sabedoria. Nos colocar, mas com sabedoria. Nós devemos orar
é a prática da oração, para que o Espírito Santo de Deus coloque no meu coração, coloque na minha mente o que eu devo falar. Ou seja, eu devo confiar em mim. Ah, mas eu estudei, pastor, eu fiz isso. Sim, mas não é seu, não é você. É o Espírito Santo que vai conduzir. É importante lermos a palavra, estudarmos a palavra, é importantíssimo, mas devemos entender que a condução é do Espírito Santo. O mérito é do Espírito Santo de Deus. E para que isso ocorra de forma equilibrada, para que isso ocorra de fato, é justamente eu tenho que ter um relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus é através da oração. Eu converso com Deus através da oração. A leitura da palavra é Deus falando comigo. Mas quando eu dobro os meus joelhos, quando eu me inclino em oração, é o momento em que eu falo com Deus. E nós temos que orar. E daí a importância que fala no verso 2 do capítulo 4 de Colossenses, fala: perseverai na oração, aquele insistir, insista na oração. Insista. É perseverar, não desistir. É perseverar na oração. Aí vem vigiando nela com ações de graça. A questão é você agir, você persevera em oração e reage com ações de graça, ou seja, de forma de agradecimento, retribuindo com as suas ações, vigiando com ações de graça, com comportamento, onde nesse comportamento eu manifesto a minha gratidão, e a minha gratidão a Deus ela é manifestada no meu comportamento com a obediência. Não adianta eu pedir se eu sou desobediente. Não adianta eu dobrar meu joelho se eu sou um filho desobediente. Vem no verso 3, orai também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou preso. A importância aqui no caso de Paulo pedindo oração. Devemos orar, mostra, reforça. No 4, ainda falando de oração, orai para que o manifeste como devo fazer. E reforçando, para que o Espírito Santo nos conduza. Então, nós vamos orar pedindo a orientação do Espírito de Deus, para que a gente possa falar, a gente possa se comportar. E isso, meu irmão, não é falando apenas para pregadores da palavra. Isso é para mim e para você, porque a ordem do ID não foi dada só a pastores, ou evangelistas, ou mestres da palavra de Deus, mas dada a todos nós que estamos nessa condição maravilhosa de sermos chamados filhos de Deus. Todos nós devemos pregar a palavra de Deus, temos que falar de Jesus, temos que falar, temos que viver essa palavra, que está aqui, logo no começo, vigiando nela em ações de graça. É você viver essa palavra, estar atento, retribuindo com obediência. E aqui fala, no 5º, verso 5, andar em sabedoria para com os que estão de fora. Quem são os que estão de fora? São os descrentes. E aí é um ponto. Ah, porque lá são pecadores. Eu tenho que tratar. Ele é meu próximo. O meu próximo é só meu irmão que senta do meu lado na cadeira da igreja. O meu próximo não é só minha esposa, meu esposo, ou os meus filhos, ou meu irmão, meu pai, minha mãe. Não. Meu próximo é qualquer um. E aqui dá uma orientação: andar em sabedoria para com os que estão de fora. Aí completa aqui, aproveitando bem cada oportunidade. Ser estratégico. Ser estratégico não é maquiavélico. Estratégico, aqui está dizendo, já deu estratégia, é andar em sabedoria. Saber tratar.
tratar as pessoas, ter equilíbrio emocional, saber chegar e conversar. O que nós temos visto é uma igreja desequilibrada, uma igreja sem equilíbrio emocional, uma histeria, e quando não é isso, uma idolatria. E quando não é isso, avareza. E quando não é isso, mentiras. E isso, somado a outras coisas, tem destruído o povo de Deus. Aí é o que a gente falou no começo, a questão de uma geração desequilibrada emocionalmente, crentes desequilibrados na sociedade de uma forma geral, crente ou não, os que estão dentro e os que estão fora, desequilibrados, perdidos, desorientados. E o mais grave de tudo, a questão dos que estão na frente, aproveitando em benefício próprio do desequilíbrio emocional, da falta de sabedoria do povo de Deus, transformando o que seriam ovelhas, o que são ovelhas, transformando estas ovelhas em gado, tosquiando essas ovelhas, arrancando o couro desse gado, roubando, enganando as pessoas, promovendo essa histeria onde não há palavra de Deus pregada. E se houvesse a palavra de Deus pregada, o povo não estaria sendo assim, conduzido como gado, fácil de manipular, manipulando pessoas, manipulando a igreja. Isso é vergonhoso. E igrejas sérias, de homens sérios de Deus, têm enfrentado esse problema, tratado dessa doença chamada de desequilíbrio emocional e que fere todos os campos da vida de uma pessoa. E aí nós, ao invés de termos multiplicadores dessa voz de pregar o Evangelho, o que nós temos são pessoas desequilibradas que não sabem nada e não vivem porque também não sabem, e quando sabem não vivem porque não querem, porque estão desequilibrados, desorientados, estão longe daquilo que Deus tem proposto como ideal de conduta. E aí, esse verso 5, andar em sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando bem cada oportunidade, nós perdemos, porque não estamos andando em sabedoria e como consequência, perdemos as oportunidades de falar de Jesus, de pregar o Evangelho, de darmos bom testemunho. Perdemos a oportunidade. Vivemos uma vida fingida, dominical. Domingo vai para a igreja e depois que sai da igreja, ao término do culto, voltamos à mesma vida medíocre, ridícula, fora do que Deus tem determinado como modelo. Voltamos a ser as mesmas pessoas, sem transformação. Se preocupa tanto com a questão da aparência. Porque essa é roupa de crente, essa não é roupa de crente, porque esse é cabelo de crente, isso não é cabelo de crente. Crente não anda com barba, anda de barba feita, e assim, assado e tal. E só doutrina de homem, achismo, e só achismo teológico. E na verdade a verdadeira mudança, o que tem que ser transformado, não foi sequer tocado. Continua do mesmo jeito. Não permite que o Espírito Santo de Deus mude, porque ainda está apegado às coisas deste mundo,
é avarento, é invejoso, é maledicente. Egoísta, hipócrita, adúltero, é ladrão. E é isso que tem acontecido. Vira aquilo que a Bíblia nos mostra, é o chamado sepulcro caiado. Por fora tem a casca, está bonitinho, está pintado, mas dentro é coito de podridão, de imundície, de desobediência, de pecado. Pecados até piores, mais graves, mais horrendos do que aqueles que estão fora, chamados de fora, que está dizendo, de fora. Não temos moral para pregar a palavra, porque não vivemos a palavra que pregamos. Enquanto pregamos, isso tem trazido um prejuízo para a vida das pessoas que estão lá fora, para as pessoas que estão aqui dentro e para as pessoas que estão lá fora. No verso 6 diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Isso é sabedoria, meu irmão. Isso é sabedoria. A vossa palavra seja sempre agradável. Eu tenho que saber chegar. Eu tenho que envolver, saber chegar, não acusando. Aquela gritaria acusando e tal, você vai para o inferno. Vai, é verdade, vai sim. Se continuar, se não se arrepender, vai. Mas eu tenho que saber chegar. Jesus Cristo, você pegar os sermões de Jesus Cristo, quando ele reunia o povo, não quando ele confrontava os fariseus, os religiosos, da época, mas quando ele falava ao povo, ele falava através de parábolas, e as pessoas se maravilhavam. Ser agradável, saber chegar. Eu posso falar a mesma coisa, dizer que você está errado, e falar com equilíbrio, de forma que eu não vou lhe ofender. Mas, ao contrário, eu vou surtir o efeito esperado, que é justamente fazer você reconhecer que está na sã doutrina, que a sã doutrina é justamente isso. São 3 pontos da sã doutrina. O primeiro deles é a questão de reconhecer a sua condição, reconhecer a nossa situação, a nossa condição diante de Deus. Primeiro, reconhecer a nossa condição diante de Deus. E a nossa condição diante de Deus é de pecador. Segundo ponto é você entender que você precisa do perdão de Deus. E o perdão só é possível, só é alcançado, só é recebido através da pessoa de Jesus Cristo. Não há outro. É o segundo ponto. E o terceiro ponto é o arrependimento, que é a mudança, a transformação, é a mudança de atitude. Aí está o arrependimento. São esses 3 pontos que trata a sã doutrina. Se uma mensagem ela não estiver nesses 3 pontos, ou envolver os 3, não é mensagem. Pode ser motivacional, qualquer outra coisa, mas não é mensagem. A sã doutrina, e aqui a sã doutrina ela é a palavra de Deus, é a síntese da palavra de Deus, organizando as ideias e o que você vai utilizar como ferramenta para que você alcance aquela pessoa. E aqui a vossa palavra seja sempre agradável, já está dizendo aqui, temperada com sal, tem que ter sabor, tem que ter gosto, tem que ser algo feito com vontade. Temperada com sal, com vontade, com gosto de fazer, que a pessoa sinta o sabor, sinta ali a palavra de Deus, sinta o poder de Deus ali. É temperada com sal, não a pataquada.
Não são palavras lançadas ao vento, ou então uma reunião de conceitos teológicos, porque foi Calvino que disse, porque foi Arminio que disse, porque foi um monte de besteirol evangélico reunido só para dizer que você sabe. Mas não há sabor, porque não provém de Deus, não é do Espírito Santo de Deus. E o que Calvino escreveu foi o que Calvino escreveu. Calvino não é chave teológica de porcaria nenhuma. E muito menos ainda da palavra de Deus, porque a chave teológica da palavra de Deus é Cristo. O resto é Zé, é João, é Mané. Não tem nada a ver com a palavra de Deus, tem muito menos ainda com Cristo. E aí fala, para que saibais como deveis responder a cada um. Equilíbrio. Você tem que saber como responder. Ser agradável, temperada com sal, para que você saiba responder a cada um. Se for para exortar, exortar. Se for para animar, animar. Se for para ensinar, ensinar. Saber como responder a cada um. Isso é sabedoria, equilíbrio emocional, conhecimento da palavra de Deus. Utilização da palavra de Deus, onde Cristo é a chave teológica e não qualquer um aí. Nós temos que viver essa palavra, buscar viver. É o mais importante de tudo, porque você pode ter o conhecimento da palavra de Deus, meu filho, mas se você não vive essa palavra, é nulo o que você está fazendo. É nulo. Se você não tem capacidade de viver o que você prega, é nulo. Você é hipócrita, é mentiroso. Você tem que ter capacidade de viver o que você prega. Esta palavra, você tem que ter capacidade de viver. Capacidade de viver. E como você vai poder pregar algo que você não vive, que você não é capaz de viver? Jesus, quando ele falou da palavra, ele provou que era capaz de fazer. Ele viveu a palavra e pregou o que ele viveu. E viveu o que ele pregou. E Cristo é o modelo. É o modelo a ser seguido. É o único modelo que existe. E devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo. E na vida de Jesus, relatada nos 4 evangelhos, Jesus Cristo amou a Deus sobre todas as coisas. Colocou a vontade de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a própria. Quando chegou lá no Getsemane, ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice, porém, que não seja feita a minha vontade, e faça o que eu quero, mas que prevaleça a vontade. E é isso. Deus colocou Deus sobre todas as coisas. Jesus colocou Deus sobre todas as coisas, sobre si mesmo. E o segundo ponto, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, faça aquilo que você gostaria que fizesse com você. E Jesus Cristo, como estava lá na cruz sendo crucificado, ele aplicou esses 2 pontos. Ele fez a vontade do Pai, mesmo sofrendo todas as consequências. E ele carregou sobre si todas as nossas transgressões, para que nós não fôssemos condenados, não fôssemos lançados no inferno. Porque ele gostaria, ele sabia que se estivesse no nosso lugar, ele gostaria que viesse alguém e pudesse fazer isso por ele. Ele se colocou, ele amou o próximo como a ele mesmo. E tendo Jesus Cristo como modelo,
A pergunta que fazemos a nós mesmos e que a palavra de Deus nos confronta todos os dias é: será que vivemos a palavra? Será que põe em prática isso? Eu coloco Deus acima de tudo, de todos, de mim. E eu coloco o meu irmão, o meu próximo, na minha condição. Eu me vejo nele, eu trato ele como eu gostaria que eu fosse tratado. Eu considero ele como eu gostaria que eu fosse considerado. E essa pergunta, você é que tem que responder. E se for não, ainda há tempo de mudar. Ainda há tempo. Ainda há tempo de corrigir e viver uma vida verdadeira, limpa, debaixo da presença de Deus, e para Deus, e por Deus, para a glória dele. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.